Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs da comunidade católica Ide e Anunciai, mais uma vez então com um vídeo para falarmos agora da vida de São Francisco de Sales. Talvez nós estejamos nos perguntando, não é? Quem foi São Francisco de Sales? Foi um santo que marcou profundamente a história da Igreja por causa de suas obras espirituais. Sobretudo o Tratado do Amor de Deus, que é este livro aqui, né, ao qual eu estou lendo, ok? E também de um outro livro, talvez a sua obra mais conhecida, não é? Que é Introdução à Vida Devota, ou também conhecido como Filoteia, uma alma que ama a Deus. Este livro é um livro de cabeceira de tantas pessoas e que ajudou e continua ajudando tantas almas no seu caminho espiritual. O que é marcante no pensamento e no legado de São Francisco de Sales para a Igreja é exatamente o fato de que ele pregou a santidade universal em uma época em que, para alguns, a santidade era somente para uns poucos eleitos, para os papas, para os bispos, para os padres, os religiosos e as religiosas. Então, com isso, São Francisco de Sales seguia o pensamento de tantos outros santos que vieram antes dele, mas que também abriu caminho para que outros que viriam após ele, como por exemplo o grande São Luís Maria Grignion de Montfort, com o seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, e que pregava exatamente a mesma coisa. Como também Santa Teresinha do Menino Jesus, com sua Pequena Via, que também pregava basicamente a mesma coisa. São santos que creram exatamente na possibilidade de que todos cheguem um dia à santidade. O Concílio Vaticano, um pouco depois, através de um documento chamado Lumen Gentium, ensinou isso de uma forma mais clara e definitiva. Ou seja, não podemos mais duvidar. De fato, é verdade que todos nós, os batizados, somos chamados à santidade. Então, isso quer dizer que, aplicando tudo isso a um trecho da Palavra de Deus, que é a parábola do semeador, que consta nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quer dizer que todos nós somos chamados a ser aquele terreno que dá frutos e frutos abundantes. Mas para que nós possamos chegar àquela santidade daquela terra boa, que dá frutos abundantes, nós precisamos passar por um processo purificador. E o que é esse processo purificador? É a verdade de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Através das nossas meditações da Lectio Divina, e claro, sempre observando a tradição apostólica, e claro, sempre contando com o auxílio do magistério da Igreja. Então, com a nossa meditação, a nossa oração perseverante, a nossa participação nos sacramentos da Igreja, estes atos de fé, de perseverança, que vão aos poucos tocando a nossa alma para transformar a nossa capacidade de amar. É aí que nós nos transformaremos em verdadeiras filoteias, ou seja, amigos e amigas de Deus. Pessoas que verdadeiramente amam a Deus, como que recebendo de Deus essa graça, recebemos a semente divina. Mas se nós não meditarmos na semente de Deus e não compreendermos a palavra de Deus, o passarinho vem e simplesmente leva embora. Se nós não aprofundarmos verdadeiramente como quem quer mudar de vida, e se não enraizarmos a palavra de Deus em nós, vem o sol e tudo queima em nós. Então,
Nós precisamos também desapegar das preocupações exageradas do mundo, porque senão vem o espinho e tudo sufoca em nós. Aí então, nessa parábola do semeador, nós temos um itinerário de vida de quem quer não somente ser salvo, mas, além de ser salvos, nós queremos ser santos. Nós somos chamados por Deus a sermos santos, a dar a Deus o amor que Deus merece e que Deus espera de cada um de nós. Isso nós vamos fazer, claro, com a ajuda da graça divina que habita dentro de cada um de nós. Que São Francisco de Sales, ele ensinou tantas pessoas da sua época e continua ensinando gerações e gerações de cristãos a meditar a palavra de Deus verdadeiramente. E pegar esta semente sem deixar que o passarinho leve embora, como eu disse. Fazer com que ela vá criando raízes e raízes cada vez mais profundas em nossa alma, para que o sol não seque, né? E nos dando a graça de desapegarmos da mentalidade mundana, para que não sejamos sufocados pelos espinhos da vida. E que São Francisco de Sales, intercedendo por nós, nos indique o caminho da santidade. E que, como bom pastor e doutor da Igreja, São Francisco de Sales nos conduz àquilo que existe de mais importante, ou seja, a salvação eterna e a glória do céu. E que nós possamos dizer, como São Francisco de Sales, que a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. São Francisco de Sales, rogai por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.